Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou aqui para mais uma live. Hoje, com o meu amigo professor Tiago Arruda, que já está chegando aí, para a gente conversar sobre educação e esporte. O professor Tiago está chegando aí. Legal, Tiago. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Boa noite. Cara, muito bom estar com você aqui, tá? Para mais um bate-papo. Beleza, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, Edmundo. Vai ser interessante conversar um pouquinho aí sobre educação e esporte com você. Pô, legal, legal. Deixa eu só acertar meu fone aqui, meu amigo, que eu acho que está dando. Peraí. Acho que dá para ir sem. Fala aí para ver se eu estou ouvindo bem. Eu estou te ouvindo muito bem. Se você Ah, consegue me ouvir aí, também estou te ouvindo muito bem. Tá? Vamos beleza. começar o nosso bate-bola aqui, Tiago. Obrigado aí também por ter aceito esse convite, né, da gente fazer esse bate-bola aqui junto. Né, nós dois somos professores, né, temos uma pequena diferença de idade, mas isso não nos torna diferentes dos nossos ideais. Tá? Eu me apresentando um pouquinho aqui, Tiago, eu sou, então me apresento, professor Edmundo Eutrópio, eu tenho 53 anos, sou professor, né, de ensino superior, né, de administração, na PUC há 25 anos, desde 1995. Sou administrador, sou economista, trabalhei em empresas, né, privadas como executivo durante 25 anos e durante 19 anos eu fui professor também. Em 2014 eu saí da última empresa que eu trabalhei e me dedico apenas à vida acadêmica agora. Estou fazendo doutorado em geografia, sou mestre em administração e estou fazendo um doutorado em geografia política, né, para entender um pouco como é que é a gestão do território e como é que a política se espalha no território. Tá? Uhum. E, meu amigo, assim como você, né, agora em 2020, né, sou pré-candidato aí do Partido Novo, né, a vereadora aqui no Rio de Janeiro, né, e meu interesse por política passa muito pelo entendimento, né, de que se pessoas bem intencionadas, preparadas, com uma história de vida, não quiserem se envolver com o processo político, vai ficar quem está aí. Né? E hoje a gente teve aí um exemplo, né, aí a denúncia que foi aceita, né, contra o ex-prefeito Eduardo Paes, foi aceita pela Justiça Eleitoral, né, e a gente cada vez mais está vendo que a velha política que nos trouxe até aqui não vai nos tirar daqui. Tá? E hoje o nosso bate-papo é sobre educação e esporte. Tá? Eu queria agora que você se apresentasse aí para as pessoas que estão assistindo a gente, meu amigo. Beleza. Bom, então meu nome é Tiago Arruda, eu também sou professor universitário atualmente. Eu comecei a minha vida como um atleta iniciante, né? Queria ser um jogador de futebol, era um sonho de muitos jovens aí hoje em dia, né? Por vários motivos eu não consegui ser jogador de futebol, porém eu falei, eu quero continuar trabalhando nessa área, eu quero atuar nisso, eu quero trabalhar com futebol, é o que eu amo fazer. Eu entrei para a educação física, fui cursar educação física, cursei na UFRJ, né? E lá eu entrei para a licenciatura. E aí eu descobri o mundo da educação, porque até então eu queria trabalhar exclusivamente com rendimento, né? E foi naquela mudança de currículo, onde a licenciatura passou a só trabalhar em escola e bacharel só fora da escola, e eu entrei na licenciatura sem saber de nada e caí de paraquedas. E falei, caramba, já que eu estou aqui, eu vou tentar aprender e vou fazer o melhor possível, né? Sempre foi assim, eu estou em algum lugar, eu vou fazer o melhor possível para que aquilo ali dê frutos positivos. E aí terminei a licenciatura, me apaixonei pela parte da educação, pela parte da pedagogia da educação física, né? Logicamente, fui atrás do meu sonho e concluí posteriormente o bacharel, também, né, que é a área que visa o alto rendimento, uma das áreas do bacharel também é o alto rendimento, né? Me formei também na pós-graduação pela UFRJ, em parceria com o Fluminense, em Ciências do Futebol, que era a minha área de atuação específica, e aí comecei a trabalhar na área, né? Iniciei um projeto social esportivo, trabalhando como estagiário,
posteriormente promovido a professor desse projeto social. Então, eu trabalhei com crianças em vulnerabilidade social também, né? Posteriormente, eu virei coordenador desse projeto, então eu tive uma ascensão bacana, interessante nesse projeto social. E aí depois eu falei, poxa, não trabalhei com alto rendimento do futebol, deixei esse sonho de lado, porque eu vi que não era para mim, né? Você precisava abdicar de toda a sua vida social para trabalhar com rendimento. E aí eu voltei, falei, quero ser professor universitário, eu me apaixonei tanto por isso, com bons professores que eu tive, com bons exemplos, falei, eu quero ser professor universitário. E aí eu ingressei nessa área universitária, né? Atualmente eu curso mestrado em Ciências da Atividade Física, sou professor universitário, atuei na rede pública de ensino superior, na UFRJ, então eu estudei lá e me formei lá, né? E trabalhei lá como professor também, durante um período, né, como professor substituto, e atualmente eu estou na rede privada de ensino, trabalhando também, não só com educação física, mas com outras áreas das ciências da saúde. Né? Então, basicamente, esse sou eu. E assim, só para terminar, por que que eu, falando tanto assim de professor, por que que eu entrei para a política, né? Eu quero entrar para a política, quero me envolver com isso? Tem um motivo muito simples, Edmundo. Eu detesto política. Só que, até eu entender que o que eu detesto não é política, e sim a politicagem, a velha política que se instalou no sistema, né, demorou um certo tempo. E como você muito bem falou, enquanto as pessoas boas continuarem não gostando de política, a gente vai continuar com os ruins lá. Né? Então, a gente precisa sair dessa indignação, sair de votar sempre no menos pior, né, para colocar a nossa energia à disposição. Eu também fui aprovado no processo seletivo como você, também fui aprovado na convenção, né, e se tudo der certo, está encaminhando aí para uma candidatura à vereança. Ainda não é candidato, né, ainda falta um pouquinho para chegar lá, mas estamos nos encaminhando para isso, né, para tentar fazer diferente, para tentar mostrar às pessoas que existem opções diferentes do que elas estão acostumadas por aí. Perfeito, meu amigo, perfeito. E lembrando, né, o pessoal que está assistindo a gente, né, que a gente também quer ouvir, quer responder as perguntas de vocês, tá? Então coloquem aqui no nosso tema, educação e esporte, tá? Coloquem as suas questões para a gente estar debatendo. Quer dizer, eu, professor de administração, Tiago Arruda, professor de educação física, e a gente está debatendo educação e esporte. Tiago, tem uma ligação muito grande, né, educação e esporte, e você falou aí de uma obra, né, que você trabalhou, né, com crianças em situação de vulnerabilidade. Uhum. Você podia falar um pouquinho, dar um depoimento desse teu trabalho e de como você testemunhou a força do esporte no resgate dessas crianças? Com certeza. Então, eu trabalhei muitos anos nesse projeto em várias frentes diferentes. Né? Eu comecei como estagiário, professor e coordenador. Então, eu tenho uma visão ampla, pelo menos, dessa estrutura de projeto social. Um projeto incentivado pela Lei de Incentivo ao Esporte, né, do governo federal, do antigo Ministério do Esporte, agora é a Secretaria, né, do Esporte. E assim, muitas crianças que passaram por ali, eu tenho certeza absoluta que tiveram a sua vida modificada pela prática esportiva. É lógico que o esporte ele não é panaceia, né? Não é remédio para todos os males. Porém, quando você mostra para as crianças que existe um caminho diferente daquelas que elas têm projeção de vida, né? Essas crianças que estão em vulnerabilidade social, você já mudou drasticamente a vida daquela criança. Quantos e quantos meninos e meninas que passaram por ali, que não tinham perspectiva, que inclusive ali no momento da participação no projeto eram envolvidos com crimes, com tráfico de drogas, com situações escusas e complicadas, que a gente conseguiu mostrar, olha, você está indo por um caminho que não é tão legal, tem esse caminho aqui diferente. Né? O esporte ele tem o potencial de fazer isso. Então, com esse projeto social, foi um projeto social muito grande no seu começo, porque foi desenvolvido inicialmente no Engenhão. Então, tinha o apelo, né? Eu comecei nesse projeto em 2010, né? 2011, perdão. Então, tinha o apelo de ser em um grande estádio olímpico, né? Que tinha acabado de ser palco aí dos Jogos Pan-Americanos, tinha a projeção dos Jogos Olímpicos, então o projeto ele tinha essa dinâmica de criar alguns potenciais participantes dos Jogos Olímpicos, porém, sem deixar de lado aqueles que seriam a maioria que não chegariam lá.
né? Assim, todos os relatos que a gente tinha dos pais, dos responsáveis e das crianças é muito positivo. Até hoje, eu tenho muitos desses meninos nas minhas redes sociais e muitos deles viraram até amigos, né? Porque a relação que a gente cria é tão forte, tão intensa, que eles estão ali para fazer algo que eles gostam, e a gente consegue mostrar assim, tem caminhos diferentes do que esse que você está vendo. O esporte é isso, o esporte ele precisa fazer isso. Infelizmente, esse projeto social existe. Por que eu digo infelizmente? Né? Fala, ué, mas como assim infelizmente? Porque isso era para vir da escola. Né? A escola já era para proporcionar isso. A escola municipal, a escola pública, eu não falo gratuita porque ela não é gratuita, ela é muito cara. Né? A escola pública deveria oferecer essas características para essas crianças. Né? É uma quadra digna, uma possibilidade digna de variedade de modalidades esportivas, modalidades que envolvem o movimento, né? Envolvem a cultura corporal. Mas a gente sabe que hoje, infelizmente, isso não é tão valorizado. Eu não digo nem só por conta dos professores, não, mas na atual conjuntura geral. Mas vou parar um pouquinho, porque senão eu fico falando muito aí. Vou deixar você falar. Mas o assunto é apaixonante mesmo, meu amigo. E nós vamos trabalhar para isso, né? Para que cada escola tenha uma quadra decente, né? Que a gente tenha escolas com horário integral, que a gente ocupe as nossas crianças da melhor forma possível, e com certeza o esporte é uma grande saída. No Brasil, em geral, Tiago, a gente vive uma tragédia da educação. Costumo dizer que é a tragédia da educação. Quer dizer, o Brasil, como um todo, vem perdendo posição, e o Rio de Janeiro, em particular, né, devido às sucessivas más gestões que a gente tem tido na nossa cidade. Por exemplo, né, é inadmissível que o Rio de Janeiro, uma cidade que já foi capital da República, já foi capital do Império, capital da República, né, já foi um Estado, quer dizer, hoje o nosso IDEB é abaixo da média nacional. O Rio de Janeiro tem mais de 1.500 unidades educacionais, 40 mil professores, quase 650 mil alunos. Quer dizer, a gente tem números estratosféricos aqui no Rio de Janeiro, né, que exigem uma boa gestão, uma boa coordenação. Né? E é dentro dessa proposta, né, que eu entendo muito o papel, a importância do papel do vereador. Né? Muitas pessoas já acabam desvalorizando o papel do vereador. Pra você ter uma ideia, Tiago, na última eleição de 2016, 40% das pessoas não votaram no vereador. Né? Ou não foram, ou votaram branco e nulo. Enquanto o vereador tem um papel muito importante na melhoria do ensino, né? Da educação fundamental, o ensino fundamental, que é a responsabilidade da prefeitura, o vereador tem um papel muito importante. Então é importante, eu nunca me canso de falar sobre isso para as pessoas, para que as pessoas se envolvam na eleição do vereador, escolham um bom candidato, procurem um bom candidato, né? Dialogue com esse candidato, ajude na divulgação desse candidato, porque ele faz a diferença. Vamos dizer, não faz a diferença sim. Você concorda com isso, meu amigo? Concordo plenamente, Edmundo. O vereador ele é fundamental nesse processo. As pessoas não sabem, né, de uma forma geral, o que o vereador faz. O vereador tem duas funções principais. Dá para a gente fazer uma live só sobre as funções do vereador, né? Mas ele tem duas funções principais: legislar e fiscalizar. Fiscalizar é algo que o vereador hoje em dia não faz. Né? Faz agora, em época de eleição. Agora ele vai lá, fiscaliza, faz uma coisa ou outra para mostrar, porque ele quer se manter ali. Alguns estão lá há décadas, né? Aí está. Na verdade, me permite uma parte, né? Ele nem fiscaliza, não. Tem um acordo com o prefeito, né, para ele ir lá e fazer algo que deveria ter sido feito ao longo dos 4 anos. Aí faz uma véspera da eleição, né, para levar para que aquele vereador daquela determinada região fique com os louros disso. Né? Aquele acordo de cavalheiros, né, digamos assim. Infelizmente. É a velha política que a gente comentou lá no início da nossa live. Né? Então, assim, é justamente isso. O vereador ele é peça fundamental nessa engrenagem. Mas ele é pouco valorizado. Não, o vereador, deixa para lá, vou pensar só no prefeito. Né? E o vereador é a pessoa que a gente tem que conhecer as ideias, tem que conhecer a pessoa, tem que entender o que aquele vereador realmente pode ajudar ao município do Rio de Janeiro. Né? E não que ele vai ficar ali escondido atrás de uma cadeira e aparecer de tantos em tantos tempos para fazer esses acordos aí. Então, isso é ponto crucial. Né? Sobre o que você falou aí,
nós tivemos um potencial tão grande, Edmundo, que foram os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos aqui no Rio. Cara, foi assim, um evento que tinha como colocar o Rio de Janeiro lá em cima na parte da educação. Da população, né? Não só do Rio, como do Brasil, né? Exatamente, né? Teve a Copa do Mundo, enfim, tivemos vários eventos aí nessa década que, caramba, era para a gente estar lá em cima. E aí a gente olha a quantidade de elefantes brancos que a gente tem aí, a prefeitura empurrando para o Rio 2016, que empurra para o governo do Estado, que empurra para o governo federal, e ninguém tem o benefício daquela situação. Ah, mas eu corro lá na Vila Olímpica, eu corro lá no Parque Olímpico, né? Eu vou lá para o Parque de Deodoro e faço as minhas atividades. Mas é muito pouco para o que aquilo ali tem de potencial e para o que teve de investimento. Se a gente conseguisse pegar tudo isso e colocar à disposição das escolas municipais do Rio de Janeiro, olha o ganho que a gente teria. Imagina todas as escolas indo para esses locais, desenvolvendo atividades, mostrando gosto pelo esporte, colocando atletas profissionais para fazerem atividades e as crianças dessas escolas participando ali, né? Seria tão interessante. Edmundo, eu costumo falar que o esporte ou a educação física como um todo não é só uma questão de gosto, é uma questão de saúde pública, né? Porque uma pessoa que é ativa fisicamente, ela consegue desenvolver uma capacidade de combate a determinadas doenças muito melhor do que outras pessoas que não são ativas fisicamente. Ela vai menos ao médico, ela é mais determinada, tem projetos de vida, tá? Agrega maior valor à sociedade, tem melhor autoestima. Quer dizer, os benefícios realmente da atividade física, né, vão muito além da própria atividade física. Exatamente. Então, se a gente coloca todo esse investimento, porque esse investimento, gente, é dinheiro público, é dinheiro que saiu de escola, é dinheiro que saiu de hospital, é dinheiro que saiu da segurança pública para ir para um evento que deveria trazer um retorno, né? E qual é o retorno que a gente tem? Escândalo com o prefeito da época hoje saindo aí, né? Mais um escândalo. Então, assim eu estou cansado disso, eu não aguento mais quando tem eleição, falar, caramba, tem 2 ali no segundo turno, porra, qual o menos pior que eu vou? Eu não aguento mais isso, gente, está muito difícil fazer isso, né? Há anos que a gente vem assim. E a gente, agora falando a nível de Estado, a gente está muito mal, né, Edmundo? Porque 4 ex-governadores que já foram presos, o próximo agora aí, não duvido muito que siga o mesmo caminho, né? E aí, como é que a gente fica nessa história toda? Só passando vergonha, só perdendo para os nossos amigos paulistas aí, que a gente fica sempre nessa brincadeira de disputa, né? Mas essa aí, infelizmente, a gente está ganhando, né? Legal, meu amigo. Estou vendo vários amigos aqui, vários amigos comentando, meu amigo João Cotrim, coach, estou vendo a Márcia, a Estela, e, gente, vamos participar. O Rocha está colocando aí uma pergunta, né? Quer dizer, antes da gente botar a pergunta do Rocha, eu só estou lembrando aqui, eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, Tiago? E aí a gente tinha lá uma prática, né, de esporte, né, bem mais pesada do que dos demais colégios, né? A gente tinha educação física 3 vezes por semana, quer dizer, o colégio é muito bem aparelhado, né, com um campo de futebol, pista de atletismo, piscina olímpica, né? E acaba aquilo, eu era gordinho, né? Eu era um adolescente bem gordinho. E aí, na 5ª série, quando eu entrei lá no colégio, tinha uma turma especial para quem era obeso. Eu entrei nessa turma, cara, e eu te digo o seguinte, cara, isso eu tinha 12 anos. 2 anos depois, com 14 anos, cara, eu estava magrinho, cara, tá? Só com a prática de esporte. Daqui no início, aquilo parecia meio chato para um garoto de 12 anos. Pô, 7 horas da manhã já estava lá o frio danado, fazendo exercício. Né? Cara, mas cara, o benefício que isso botou na minha vida até hoje, cara. Até hoje, né, de eu ter minha prática, né, de esporte, dar minhas pedaladas de vez em quando, eu gosto de dar minhas braçadas, gosto de nadar. Cara, então, estou com 53 anos, não tomo nenhum medicamento para nada, né, para pressão, para açúcar, nada, nada. Cara. Então, é o que você estava falando, cara, é questão de saúde, né? Educação física. A gente está falando aqui de educação física e educação em geral, mas a gente também está falando de saúde, está falando de qualidade de vida, né?
Então, muito, muito bacana isso que você está trazendo, Tiago. Vamos ver aqui a pergunta não sei se você está vendo aí, o Rocha colocou, Ele né, também, como podemos valorizar os esportes da nossa cidade, né? Jiu-jitsu, surf, altinho, montanhismo. É legal, legal, Rocha. Até porque o Rio, cara, é uma cidade feita para o esporte, né, Tiago? É feita para o esporte. Aqui não falta oportunidade de você praticar esporte, né? O que você acha aí para valorizar esses outros esportes que estão fora aí do... Não é futebol, não é vôlei, né? Aham. Então, Rocha, muito boa a tua pergunta, né? São esportes relativamente menores do que os grandes esportes, né? E a principal forma é mostrar para as pessoas que têm um certo domínio sobre essas modalidades, que tem como elas conseguirem um apoio financeiro, principalmente. Existe uma lei de incentivo ao esporte municipal, ela é a Lei 6.568 de 1919, né? Onde as pessoas podem doar até 10% de IPTU e até 3% de ISS, seja empresa, seja pessoa física, para esse tipo de projeto. Eu tenho certeza, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que você, professor Edmundo, não sabia dessa lei e outros que estão aqui assistindo também não sabiam, porque isso não é divulgado e isso era para ser amplamente divulgado. Os deputados agora, Paulo Ganimi e Alexandre Freitas, fizeram uma licitação aí, né, aberta para colocar 15 milhões de dinheiro público em projetos que sejam efetivos para a melhoria da população. E isso aqui deveria ser assim, deveria ser amplamente divulgado e fácil de ser colocado. Hoje, o que acontece? Poucos conseguem montar projetos esportivos, né? E esses projetos esportivos são as cartas marcadas de sempre. Então, você não tem ali um padrão, você não sabe como está sendo julgado aquele tipo de envolvimento, aquele tipo de financiamento. Então, para a prefeitura, o que a prefeitura pode fazer? Dar divulgação a esse tipo de lei, a esse tipo de iniciativa, para que esses pequenos beija-flores, eu costumo contar a história do beija-flor no incêndio na floresta, né? Todo mundo fugindo do incêndio e o beija-flor vai lá no lago, pega uma bicadinha, joga um pouquinho de água lá. Beija-flor vai lá, pega um pouquinho. Eu vejo essas pessoas que trabalham em pequenos grupos sendo esses beija-flores, né? Enquanto o governo como um todo está correndo do fogo e era para estar ali auxiliando. Então, se a gente tivesse como financiar esses projetos, e o financiamento desses pequenos projetos é mínimo, é pouquíssimo, é muito baixo, porque você só precisa dar condições de trabalho para aquela população ali atingir um mínimo de nível, né, de desempenho, digamos assim, não só desempenho físico, mas desempenho como um todo. Então, a primeira coisa é essa, valorizar esses pequenos professores que têm projetos sociais. A segunda é colocar essa dinâmica de projetos dentro da escola. Então, por exemplo, jiu-jitsu. Eu fui, né? Hoje não sou mais atleta de judô. Eu sou faixa marrom de judô, né? Então, toda a disciplina que o esporte de luta trouxe para mim foi fundamental para eu ter a noção que eu tenho hoje de respeito ao próximo, de entender a diferença entre luta e briga, né? E isso na escola é fundamental, ainda mais hoje em dia, né, que o politicamente correto está vencendo. Se a gente consegue mostrar que você realmente está fazendo alguma coisa errada, mas que você pode ir por um outro caminho, né? Nossa, que maravilha! E o esporte de luta, ele faz isso. Ele faz com que você tenha a noção da diferença entre briga e luta. Dentro da escola, quantos professores hoje, na escola pública, trabalham com lutas? Eu posso jogar por alto 5%. Vou jogar por alto 5%. Por quê? Ou não tem condições, ou não tem conteúdo, ou não tem informação, ou não querem trabalhar porque tem medo de alguma situação violenta, né? Então, falta a gente colocar essa prática para a escola, mostrar que ali tem espaço e é fundamental que se trabalhe nesse sentido. Então, basicamente, nessas duas frentes aí que eu acho que a gente tem como alavancar esses esportes ditos menores, né? Legal. E aí, dentro dessa linha, eu acho que você respondeu também, já que o meu ex-aluno, Eduardo Xerez, legal ter você aqui com a gente, meu amigo, ele botou aqui, né, como o educador físico pode desenvolver atividades físicas nas praças públicas, sendo estas gerenciadas por empresa privada. Então, na verdade, o que você falou, né, Tiago?
Tem lei hoje, você pode fazer um projeto, né? Assim como tem lei Rouanet para atividades artísticas e culturais, você tem para atividades de esporte. E buscar patrocínios de empresa que vão usar parte do seu recolhimento de impostos para financiar esse tipo de atividade. E divulgar a marca dela. Quer dizer, parte do investimento que ela faria em marketing, ela usa para apoiar esse determinado projeto. Então, se você tiver um projeto bacana, cara, então apresenta, busca as empresas e toca o teu projeto para frente. Na verdade, Tiago, existem leis, né? Existem oportunidades, né? Enormes que a gente não conhece, né? Como dentro dessa linha que você falou, também tem vários agentes internacionais, fundações internacionais de fomento, né? Também é o esporte, a educação em geral, né? A gente está vendo aí o programa, novamente, que o deputado Paulo Ganimi está trazendo aqui também para o Rio, né? Com o MIT, para desenvolvimento, né? de um ecossistema de inovação no Rio de Janeiro. Você tem a Fundação Ford também patrocinando várias iniciativas no mundo todo. Quer dizer, hoje falta gente em posições de destaque, posições e ocupando posições de poder, com competência, com conhecimento disso. Porque, na verdade, infelizmente, os nossos gestores públicos, né, aqueles que nós elegemos com o nosso voto, ou que nós elegemos não indo votar, porque se a gente não vai votar, a gente acaba elegendo eles também, são pessoas que estão preocupadas apenas em se reeleger, né, e não entregar algo de efetivo à população. Né? Aqui a Sueli, botando aqui um velho conceito, Tiago, antes de eu passar a bola para você, né, que tinha escrito lá no muro do Colégio Militar, lá na educação física, mens sana in corpore sano, né? Mente sã, corpo são, é isso, exatamente. Um auxilia o outro. E a Sueli também, ela perguntou qual era o número da lei, pediu para repetir. Sueli, é a Lei 6.568 de 2019, tá? 656819, pode procurar lá. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais, tem a Lei Pelé também, que rege toda a prática esportiva, é a Lei 9.615 de 98, tá? Então, ela fala ali sobre os esportes educacional, de participação, de rendimento e de formação. São as 4 vertentes, e aí é uma lei federal, né, que atuam sobre o esporte, tá? Legal, Thiago, que o pessoal está se animando com o assunto esporte e educação. Estão colocando aqui no nosso chat suas dúvidas, suas contribuições, e é isso mesmo. A ideia é que aqui seja um bate-papo bem informal. Não sou apenas eu e o Thiago, sou eu, o Thiago e todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Exatamente. O Marcos Vinícius está colocando uma questão aqui importante. Eu até dei meu testemunho, né, que era um adolescente sedentário, né, e ao entrar no Colégio Militar, né, acabei tomando gosto pela prática de esporte. Mas você, como profissional da área, como é que você acha que a gente pode incentivar a juventude a tomar gosto pelo esporte? Muito boa pergunta, Marcos. Excelente. Muito obrigado. Então, na verdade, eu acho que a juventude não toma gosto pelo esporte. Ela já gosta, ela só não conhece o esporte que ela gosta ainda, né? Eu sou apaixonado por futebol. Então, onde você tiver um campo de futebol, me chamar para jogar, eu vou olhar minha agenda e vou coçar a cabeça e falar como é que eu vou encaixar isso? Porque eu vou querer participar, porque eu gosto, né? Eu pratico um outro esporte também, que é chamado corrida de orientação, que é com mapa e bússola, e você tem que procurar pontos de controle no terreno. Eu estou sempre querendo praticar esse esporte também porque é uma coisa que eu gosto, mas é algo que possivelmente poucos já escutaram falar. Então, o que eu acho? Não é que a juventude tomar gosto pelo esporte, é a juventude conhecer a prática esportiva em que ela vai se adequar e vai se adaptar. A gente tem uma gama absurda de práticas. A gente tem práticas corporais de ritmos, a gente tem práticas corporais de força, de flexibilidade, de agilidade, de resistência. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, não aprendem ou não querem, depois de mais velhas, né, depois de adultos, falar, caramba, eu quero treinar para completar uma maratona, né? Muitas e muitas pessoas fazem isso, começam a treinar depois de adulto, nunca treinaram corrida na vida. Fala, não, eu quero completar uma maratona. E a pessoa treina, se dedica e consegue completar, porque achou aquela atividade de seu gosto, e aquilo ali vai fazer bem para ela. Então, o que a gente tem que fazer
com a juventude, com as crianças, com os adolescentes? Apresentar, dar possibilidade, dar conhecimento, dar visibilidade ao máximo possível, para que aquela criança decida qual caminho seguir, para que aquela criança ou adolescente entenda que tem uma prática esportiva que vá ser produtiva e interessante para ela. Por exemplo, você falou, eu era gordinho, né? Hoje em dia, isso é até difícil, é uma gordinha, mas existem as diferenças de biotipo físico. E, logicamente, quando a gente fala isso, eu não estou falando por conta de estética, a gente fala por conta de saúde, né? É isso, é por conta de saúde. Então, quando a gente fala nesse tipo de pessoa, está pensando na vida futura dela, de não tomar um remédio para diabetes, de não tomar um remédio de pressão. Então, você tem que tentar levar essa criança a diminuir a massa, né, a massa corporal dela, a massa gorda, e tentar substituir, não é substituir a palavra correta, mas é tentar fazer com que a sua massa magra, que são os músculos, aumente. Quando você faz isso, a qualidade de vida, gente, vai lá em cima, né? Como? Dando visibilidade a diversas modalidades esportivas e não esportivas, né? Mas de prática corporal, que aquela criança pode participar. Na minha concepção, o melhor caminho de todos é esse. E nada mais justo do que fazer isso dentro da escola, né? Porque é ali que a criança está, a vida por aprendizado. Perfeito, meu amigo. E aí, fazendo o link já com essa resposta, que a Polly está colocando aqui, está perguntando para a gente acredita que os espaços que já existem para a prática esportiva são suficientes para atender a população ou se é necessária a criação de novos espaços? Quer dizer, eu acho, Polly, vou falar a minha opinião, depois o Tiago vai falar a dele, né? Com certeza não existe uma distribuição equânime, né, dos espaços de prática esportiva na cidade. Tá? Então, a gente precisa fazer investimentos em determinadas regiões da cidade. Você tem Zona Sul, Barra, né, os bairros mais próximos da praia, que acabam sendo beneficiados com os equipamentos esportivos dentro da minha visão. Tá? Eu acho, sim, que a gente precisa de novos equipamentos esportivos na cidade, tá? Equipamentos esportivos, mas antes disso, a gente precisa cuidar do que a gente já tem. Né? A gente precisa garantir que o que a gente já tem esteja em condições de uso. Né? E aí eu priorizaria, como o Tiago está falando aí, os espaços justamente utilizados pelas escolas. Então, as escolas têm que ter o seu espaço para a prática esportiva. Esse espaço, eventualmente, ele deve ser compartilhado com a comunidade do entorno. Você trazer a população para dentro da escola, para fazer com que a população cuide daquela escola. Entenda que aquela escola é dela, não é da prefeitura. A escola é dela e serve para as crianças daquela determinada comunidade. Então, quando você faz reforma equipamento de esporte, aquele equipamento de esporte é usado pela escola, mas você deixa a gestão a cargo daquela comunidade, eu tenho certeza que você cria muito mais laços, muito mais respeito e muito mais cuidado com o equipamento público. Né? Infelizmente, a gente vê muito no Brasil, a gente olha o público como é de ninguém. Né? O público é de ninguém. E, na verdade, o público é de todos nós. Tá? Então, acho que a gente precisa, sim, de novos espaços, né? A gente precisa estudar, né, a mapa da cidade, mas a gente deve dar atenção primeiro aos espaços já existentes, principalmente os espaços utilizados por escola, e que esses espaços sejam geridos pela comunidade do entorno. Principalmente com o orçamento negativo que a gente tem, né, Edmundo? Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou. Espaço público para a prática esportiva nunca é demais. Podia ter uma a cada esquina que ficaria fácil de todo mundo chegar nele. Né? Mas com a condição orçamentária que a gente sabe que isso torna-se inviável nesse momento, pelo menos a curto e médio prazo. Então, o que você falou, procede, eu assino embaixo. A gente tem espaços muito bons que precisam ser cuidados, não só pela prefeitura, mas pela população. Então, a prefeitura vai lá, coloca, por exemplo, uma tabela de basquete vagabunda pelo preço de uma da NBA, a gente sabe que isso acontece, né? Com um mês aquela tabela está quebrada, não está funcionando, e aí a população fala, você colocou um negócio ruim, e a prefeitura fala, mas você estragou, e aí fica aquele jogo de empurra. Então, se você coloca um material de qualidade, coloca, como você muito bem colocou, pessoas locais, associações de moradores ali participando da organização e manutenção daquele local, tudo fica mais fácil, porque a população entende que aquilo ali é para ela.
e aquilo ali é dela, e aquilo ali foi ela que bancou, não foi outra pessoa. Não foi um prefeito, não foi um vereador, não foi um governador, não foi ninguém. Foi ela que bancou com o dinheiro de imposto que ela paga. Tá? Com os 151 dias que ela trabalha para pagar o imposto no ano. Entendeu? Então, tendo esses espaços que hoje a gente já tem e dando qualidade a eles, já fica assim um salto astronômico. Facilita demais a prática esportiva. E aí, depois, logicamente, a gente pode construir espaços menores, né, em locais que, como você muito bem falou, estudando a logística da cidade, estudando o mapa geográfico da cidade, a gente vê que tem uma dificuldade um pouco maior. A gente vai ali, por exemplo, em Guadalupe, a gente vem aqui na Vila da Penha, na Praça da Cetel, tem praças, né, que não são usadas como deveriam ser. Aqui em Cordovil, perto da minha casa, na Estrada do Quitungo, tem o Campo do Dourado. Esse Campo do Dourado era um campo gigantesco de 11 contra 11. Ele foi diminuído pela metade, agora é um campo sintético, né? E para construir uma clínica da família do lado. Excelente a proposta, diminuir um espaço, tudo bem, esportivo, né? Mas para criar um outro espaço de saúde. Mas não tirou o espaço esportivo. Só que hoje, quem é que cuida do espaço esportivo? Ninguém, está lá largado. Aí as crianças vão para lá para dentro, soltar pipa, fazer isso, entra cachorro, aí defeca, urina, e aí fica difícil de você controlar aquilo, aí a criança não quer entrar ali, as pessoas não querem entrar ali para praticar para fazer a prática esportiva. Não tem uma organização, um gerenciamento. E você, como administrador, sabe que isso é fundamental em qualquer aspecto da sociedade, né? Mesmo nesses pequenos ambientes. Se você administrar, o potencial é muito maior do que se você deixar livre de qualquer jeito. De qualquer jeito acontece qualquer coisa, né? Quando você administra, muita gente participa, mas de maneira organizada. Legal, Tiago. Eu estou vendo aqui minha amiga Cláudia Gasal. Pô, Cláudia, legal você estar aqui com a gente. Vamos ver os espaços aí na ADM, os espaços aqui na Barra. Vamos dar uma incrementada nesses espaços. Estou vendo aqui o João Cotrim, né, falando, fizemos isso nas escolinhas de ciclismo e na escolinha de velódromo. Quer dizer, vamos envolver a população nos esportes, né? E a Estela, nossa querida Estela está aqui. Tiago, a minha professora de natação foi tua colega na UERJ, é a Nema. Foi na UFRJ, né? Nema é gente boa. Nema teve filho agora há pouco tempo. Dá um grande beijo para a Nema, Estela. A Nema é muito gente boa. A Nema conhece o esporte de orientação. Estela, exercício para você. Pergunta a Nema. Nema, o que é corrida de orientação? O Thiago estava falando lá sobre isso. Me explica aí. Ela vai gostar. Ela já participou bastante também. Muita gente boa, Nema. Beijão para ela. Beijão para você também, Estela. Caramba, eu fiquei sem som, Thiago. Eu não estou te ouvindo agora, cara. Não está me ouvindo? Deixa eu botar o meu fone aqui. O pessoal que está assistindo aí consegue me ouvir? Deixa eu botar o fone para ver se eu consigo ouvir, cara. Som. Pessoal que também consegue me ouvir? Tem bastante. Fala aí, Thiago, para ver se eu te ouço. Tá me ouvindo agora? Ouvindo, cara. Será que ouve aqui, né? Não sei. Não ouve nada? Tá zero? Normal, o pessoal tá ouvindo a gente, tá? Bom, se o pessoal tá ouvindo a gente, Thiago, a gente vai fazer. Eu vou passar a bola para você, você vai passar a bola para mim sem eu te ouvir. Não, mas eu acho que a gente está para continuar. Tá? O pessoal está me ouvindo? Aí, quem puder, avisa aí, tá? Então, eu vou continuar aqui. O Eduardo Xerez perguntou sobre os espaços também, a gente comentou sobre isso, né, Tiago? A gente precisa de novos espaços. O João está comentando aqui o João Cotrim, a falta de grandes competições com presença de atletas de renome afasta o interesse pelo esporte, também é outra oportunidade que a gente tem, né? Fala, meu amigo. Então, isso aí é interessante, João, porque o que acontece? A gente está perdendo muito atleta aqui no Rio de Janeiro para São Paulo, porque os clubes esportivos aqui do Rio de Janeiro não têm financiamento adequado para manter esses atletas. E aí os clubes de São Paulo vão lá, pagam aqueles atletas e tiram os atletas. Infelizmente, de ponta, tem atrapalhado bastante o crescimento do esporte aqui no Rio de Janeiro. É algo que falta para a gente atualmente, infelizmente, né? E a projeção, assim, existe mais uma forma, né, de financiamento desses clubes,
que é a Confederação Brasileira de Clubes. Essa Confederação Brasileira de Clubes, ela recebe projetos esportivos, sejam sociais ou de rendimento, para poder bancar, financiar, seja em material, seja em dinheiro, clubes esportivos que vão desenvolver aquela determinada prática. Mas, de novo, quem é que consegue montar um projeto? Quem é que sabe montar um projeto? Pouquíssimas pessoas sabem isso, né? Então, a dinâmica é essa. Tem como a gente fazer? Tem como. Tiago, não estou te ouvindo ainda. Eu consigo ouvir ele Não estou perfeitamente. te ouvindo ainda, cara. Bom, vamos lá, deixa eu comentar aqui. Tá, eu vou passar a bola aí para você de novo. Sei que está te ouvindo. O João também colocou uma outra questão aqui interessante, cara. O Eduardo antes falou sobre a população idosa, né? Então acho que a gente precisa realmente de equipamentos de esporte, né? Até porque para melhorar a qualidade de vida para a população idosa. Comenta um pouquinho aí sobre a importância aí da prática de esporte para essa população mais idosa. Tiago, por favor. São duas situações. Uma é quando você cria uma cultura esportiva nas pessoas, né? E faz com que elas já mantenham ali uma prática esportiva. Isso é fundamental. Porém, quando essas pessoas não tiveram uma vida nesse sentido, tive que trabalhar 10 horas aconteceu foram as praças, né, com aparelhos específicos para trabalhos com idosos. Mas, assim, também é uma coisa muito boa, que é muito ruim ao mesmo tempo. Por quê? Essas praças, elas estão lá. O idoso não vai até lá fazer uma atividade sozinho. Ele precisa de um incentivo, né? Então, se você cria ali uma possibilidade de um professor de educação física cobrando um valor irrisório, né, e colocando vários idosos juntos para desenvolverem aquelas atividades, fica muito mais prazeroso. Não é só a criança que faz alguma atividade por prazer. O idoso também faz, e principalmente pela socialização. Uma coisa muito ruim que acontece quando a gente vai ficando mais velho, né? E eu sei muito bem disso, porque a minha avó vive comigo e ela tem 89 anos, então ela passa por isso, né? Os amigos, as pessoas próximas a ela vão morrendo, né? Tal pessoa que trabalhava comigo, era minha amiga, morreu. E tal pessoa, morreu. E morreu. Então a pessoa vai ficando mais para baixo. Pô, tá chegando a minha hora, porque as pessoas próximas a mim estão morrendo. Então, quando você cria ali um novo núcleo para aquelas pessoas de mesma idade ou idade próxima, você vai criando também um prazer e uma elevação na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, sim, os idosos precisam ser olhados para essa prática esportiva, para essa prática de atividade física, com certeza. Muito bom, Eduardo. Nada, meu amigo, ainda não voltou. Você está me ouvindo, né, cara? E você está no teu celular, você nem pode ligar para mim para eu te ouvir por outro canal, né? Pelo WhatsApp. Você está no celular, né? Tô no celular. Isso aí teu para eu te ligar? Tem sim, tem sim. Algum outro telefone? Tem sim. Cara, não sei o que aconteceu, não sei se quebrou o áudio do meu celular. Espera aí que eu vou pegar o telefone aqui. E engraçado que as pessoas estão ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo, vocês estão ouvindo ele também, e eu não estou ouvindo nada. Pior que eu estou te ouvindo perfeitamente, Eduardo. Deixa eu ver se eu consigo te ligar aqui, para você ouvir. Vou pegar seu telefone aqui rapidinho, já vou te ligar. Dá um segundo. Caramba, meu amigo, vai? Vamos continuar. Vou te ligar. Tá, você tem outro telefone? Tá.
Ó, se quiser, eu botei o telefone da minha casa aí. Se quiser, me liga para esse fixo e eu fico te ouvindo pelo telefone. O telefone está aqui do meu lado. Fala, meu amigo, estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Oi? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tá bem ruim a tua voz, mas melhor do que nada, né? Consegue me ouvir agora? Agora perfeito, perfeito. Então eu vou ficar aqui agora. Vamos fazer a primeira live por telefone, meu amigo. Tecnologia não pode vencer o ser humano nunca. Exatamente, cara. Show de bola, cara. Pô, Tiago, estou vendo aqui o pessoal está participando. A Estela falou sobre o grupo de idosos fazendo ginástica na Lagoa. Né? A Márcia gostou aí do teu raciocínio sobre os idosos, que eu infelizmente não consegui ouvir. Né? E o João, cara, está colocando aqui, né? Muito legal isso, eu nem sabia essa informação, que a gente tem atletas de Ironman com mais de 100 anos, cara. Você sabia disso, cara? Sim, tem, não só de Ironman, né, de várias outras modalidades. É muito bacana isso, ver essas pessoas idosas conseguindo fazer coisa que eu, com 32 anos, não consigo mais fazer. Bacana, meu amigo. Vamos lá, o que você estava falando aí quando eu perdi o som? Para a gente pegar o fim da meada aí. Então, eu estava falando sobre os idosos, né? Mas a gente ia falar, se eu não me engano, sobre... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho também. A gente falou sobre os idosos... Cadê? Ali o Eduardo falou, o que fazer com o Parque Aquático Júlio de la Maia? Legal. O que você acha, cara, desse problema? Na verdade, os investimentos todos da Olimpíada, né? O Parque de la Maia é até mais antigo, né? Mas a gente tem um problema também com os investimentos que foram feitos nas Olimpíadas. O Parque Olímpico, aqui na Barra da Tijuca, né? Todos esses equipamentos olímpicos que hoje estão subutilizados, né? Exatamente. Então, o estádio de atletismo, né, o Célio de Barros, que era lá no Maracanã, né, no complexo do Maracanã, tem uma projeção aí dele voltar, mas é uma projeção que eu considero muito otimista. Eu sinto muita falta do estádio Célio de Barros, né? Eu sou oriundo do atletismo também, eu sou professor de atletismo, sou árbitro de atletismo, atuo ainda hoje na federação. Meu projeto de mestrado é com atletismo, então, assim, eu vivo isso também, né? E a gente sente muita falta do Célio de Barros. Mas, assim, apesar do Célio de Barros ser maravilhoso, ter sido maravilhoso, né? Eu acredito que a gente pode andar para frente. O problema já foi criado, que foi transformar ele, como o Eduardo muito bem colocou, em estacionamento, que já foi um absurdo. Mas foi feito. Para criar um novo complexo de atletismo ali, vai ser uma dor de cabeça absurda. E hoje a gente tem alguns complexos de atletismo na região, né, no Rio de Janeiro, que são subutilizados. Um é no quartel da EasyFX, né, lá na Urca. Lógico, é um quartel, então tem uma certa restrição. O outro, né, é em Deodoro, num centro de treinamento esportivo de um clube de atletismo que tem lá. Tem mais dois em Deodoro, em Sulacap, na verdade, ali no CDA, que são da aeronáutica, que foram utilizados para as provas, para treinamento olímpico, né? Tem outro na Vila Olímpica do Mato Alto, lá em Jacarepaguá, também é um complexo olímpico. Esse se eu não me engano, é a única Vila Olímpica que é aberta ao público, a única pista de atletismo de Vila Olímpica que é aberta ao público, né? Então, quando você vai lá, você tem atletas dos clubes do Rio de Janeiro treinando e tem também pessoas da comunidade caminhando, fazendo a sua atividade física ali, junto com esses atletas, né? Então, na minha concepção, esses problemas aí, se a gente ficar girando somente em torno deles, a gente vai perder, vai ter um lapso muito grande de atividade física. Então, na minha concepção, a gente tem que lutar por eles, mas entender os outros espaços que ainda existem e como eles sim podem hoje atuar especificamente na dinâmica do desenvolvimento esportivo para a população. Perfeito, meu amigo. O que eu acho importante, quer dizer, da gente salientar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, na verdade estão assistindo, não, que estão participando do nosso bate-papo, cara, é que o Novo está apresentando, quer dizer, um timaço, né, de pessoas
que está trazendo sua história, suas competências, seu conhecimento para colocar em serviço da população. Não é o cara que está preocupado apenas em manter o seu mandato, em deixar a coisa do jeito que está, né? A lutar por algo apenas em época de eleição. Quer dizer, a gente tem que encarar, quer dizer, a educação como um todo e a parte de esporte como uma coisa contínua, uma preocupação do poder público, né, de criar condições para a população exercer essa prática da melhor forma possível. E como a gente já falou aqui, cara, esporte é saúde. Quer dizer, o cara praticando esporte, ele vai menos ao médico, né? Ele tem melhor qualidade de vida, tá? Ele tem menos faltas ao trabalho, menos faltas à escola, ele é mais produtivo. Então, quer dizer, a gente está falando de tudo isso. E a gente está falando também de criar a possibilidade de que cada pessoa se sinta responsável, né, pelo seu corpo, pela sua saúde e também pela sua cidade. Exatamente. Assim, e quando você fala que a pessoa vai menos ao médico, não é porque ela não gosta de médico, não é porque ela não precisa, né? É importante falar isso, né? Aí o pessoal do Squash Rio aí, Squash, olha que maravilha, um espaço pequeno que você precisa para desenvolver o Squash, você não precisa de muito espaço, né? Então dá para você, olha a quantidade de possibilidades que a gente tem, gente, é muita coisa. O Edmundo, tem umas escolas, né, são 4 aqui no Rio de Janeiro, que são as Escolas Municipais Olímpicas Cariocas. Elas são os antigos GEOs, que era Ginásio Olímpico, Ginásio Experimental Olímpico. Elas foram criadas em função dos Jogos Rio 2016. São escolas que têm o esporte como centro, mas não sendo o fim. O esporte é um meio de aprendizado, então você vai formar atletas cidadãos. Algumas pessoas, né, que saíram oriundas dessas escolas foram direcionadas como atletas de determinadas modalidades. Eu tenho amigos treinadores que são dessas escolas, né, são professores dessas escolas, são professores muito bons, e isso é até importante a gente falar, por quê? O novo quer acabar com a educação pública, né? Isso é muito comum da gente escutar das pessoas que não conhecem. E é justamente o contrário, pessoal. O novo, ele tem como força deixar o investimento público, o dinheiro público voltado para o que é essencial na sociedade, que é educação, saúde e segurança. É com isso que o governo tem que se meter, é isso que o governo tem que garantir, seja da forma que for, né? Todo o restante é dinheiro público usado como algo que a gente, enfim, não sabe para que é, né? O governo, qualquer coisa governamental não tem que ter lucro, existe uma diferença entre lucro e superávit, né? O que é público é superávit, o que é empresa é lucro. Então, não, porque a SEDAI está dando lucro, o Correio dá lucro. Não dá, porque isso não é revertido para a sociedade. Então, o que tem que ter investimento público? Educação, saúde e segurança. E escolas como essas, que são as escolas municipais olímpicas cariocas atualmente, né, que são 4, tem uma na Ilha, tem uma em Guaratiba, eu não lembro agora a localidade das outras 2, mas são em Sepetiba, e, enfim, são 4 escolas, né, que trabalham com o esporte como centro. Então as crianças e jovens, né, adolescentes, ficam de maneira integral na escola, ficam o tempo todo ali na escola, e tem toda uma subdivisão de atividades, sejam esportivas, sejam atividades voltadas para a educação. Cara, é o que eu falo, né? Até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Que projeto maravilhoso! Que projeto maravilhoso! Você pode criar isso com mais escolas, com esporte, você pode criar isso com outras escolas, com música, você pode criar com artes, enfim. E aí as crianças vão sendo direcionadas para o que elas gostam, porque elas querem fazer. Não fica muito mais fácil aprender quando a gente gosta, né? Por que a gente vai fazer diferente? Né? Perfeito, meu amigo. O meu amigo João gostou da nossa solução aqui, da primeira live por telefone. Telefone fixo, lá, telefone com fio. Mas você está comentando essas parcerias, né? Essas possibilidades de parcerias, e a gente tem casos de sucesso já, Tiago. A gente tem são 2 casos com o Estado, não é com a Prefeitura, né? Que é o NAVE, né? O Núcleo Avançado de Educação, que é uma parceria da OI com a Secretaria Estadual de Educação. E a gente tem um colégio
em Santa Cruz, que é uma parceria com a Siderúrgica, a antiga Cozigo, que agora é uma empresa internacional, uma empresa alemã, que tem uma parceria com essa escola. Então, são duas parcerias de empresa e escola que está trazendo oportunidades para as crianças, traz qualidade, equipamento para as escolas, um bom nível de educação e oportunidade para os alunos. E você vai, tanto eu conheço bem as duas escolas, você vai lá, os alunos, cara, têm orgulho de pertencer àquela escola. Tá? Então, ou seja, a gente tem várias oportunidades, a gente tem que abrir espaço para que a iniciativa privada desenvolva parceria com as escolas também do município, que a gente implante programas de esporte, programas ligados à cultura, artes cênicas, artes plásticas. Quer dizer, tem um mundo de oportunidades. Agora, a gente precisa de bons gestores, né, Tiago? Exato. E hoje a gente está vendo aí que votar no menos pior não é complicado, né? Porque entre os Marcelos foi o menos pior, mas ainda assim é ruim pra caramba, né? E meu amigo, e a gente não pode achar que tá tão ruim que o ex que levou a gente para esse buraco é a melhor opção. Né? E está ficando cada vez mais claro para a população, né, quem é o ex, na verdade, quem é a velha política no Rio de Janeiro. E agora eu acredito... Na maioria das vezes, voltar para o ex é aquele negócio, né? Volta com os mesmos defeitos, só que mais rodado. É a mesma coisa. Exatamente, cara. Exatamente, cara. Para voltar com o ex, um dos dois tem que ter mudado muito para dar certo. Porque senão vai continuar dando errado. Pois é. Bom, meu amigo, estamos chegando ao final, né? O bate-papo ótimo. Teve esse desespero no meio, né? Que fiquei sem som, que a gente chegou numa solução aqui, né, inusitada. Estamos chegando ao final, né? Você quer suas considerações finais para a gente encerrar aqui? Bom, então, queria primeiro agradecer a oportunidade de conversar aqui com você, Edmundo. É muito legal falar sobre educação e esporte. São duas áreas que me formaram, né? Fazem parte diretamente da minha vida até hoje, porque eu estou na educação e trabalho com esporte também, porque é educação física. Então, isso é a minha vida. Eu acredito muito nisso, tem um potencial muito grande. Mesmo, não, mas eu não quero estudar isso. Tudo bem, mas a prática esportiva, ela faz diferença na sua vida. E a educação também, né? Afinal, sem professor não existe nenhuma profissão nesse mundo. Falta um pouco de autocrítica nos meus colegas e em mim, e eu vou colocar a minha pessoa também, enquanto professor. Por quê? Porque a gente pode melhorar. A gente não tem que achar assim, eu sou um professor, eu tenho que estar acima de qualquer crítica. Não, pelo contrário, eu tenho que olhar para a minha atuação, para o efetivo resultado que eu levo para a sociedade e falar aonde eu posso melhorar a minha atuação. Né? Então, isso eu acho que falta um pouco na gente, em nós, professores. A gente tem que fazer essa autocrítica, é importante, porque isso só tende a melhorar, isso só tende a ajudar. Né? A crítica, quando ela é construtiva, principalmente quando ela vem da gente mesmo, ela facilita esse processo. Né? E isso eu faço para a minha vida toda, a todo momento. Eu me critico, eu me cobro, porque eu sei que eu posso fazer melhor do que eu fiz, eu tenho certeza disso, e na próxima vez eu vou fazer. E assim eu vou caminhando, e isso eu cobro também de muita gente. Meus alunos sabem que eu sou chato pra caramba, o João estava aí, eu não sei se está ainda, João foi um aluno meu, né? Até hoje a gente se dá muito bem, João é gente boa pra caramba. Ele sabe, eu vou ali, cobro, eu falo, eu converso, eu me dedico, eu não chego atrasado, porque, enfim, é o respeito que você tem àquela pessoa. E quando você se forma, ainda mais numa universidade pública, você tem que dar um retorno para a sociedade, porque a universidade pública não está ali para a gente, eu vou me formar de graça. Não é isso, a universidade pública está ali para cumprir, para que você faça cumprir um papel na sociedade. Né? E eu acredito muito nisso. Então, eu busco cumprir o meu papel na sociedade, agora como professor, e quem sabe mais para frente com outras funções aí. Muito obrigado, Edmundo, pela sua abertura de espaço aqui para a gente poder conversar. Foi maravilhoso, foi muito gostoso. E assim, adorei essa live tecnológica aí que a gente fez. Pô, eu te agradeço demais, Thiago. Foi um bate-bola maravilhoso. Eu agradeço demais as pessoas aí que estão com a gente, que assistiram a gente aqui. É uma coisa característica, né, de quem trabalha com educação. E estou vendo isso em você. A gente não tinha tido oportunidade de ter um papo assim, né? Antes, né, do processo todo que a gente está vivendo aí, né, da pré-candidatura. E, cara, o professor é apaixonado pelo que faz. Né? Para a gente fazer
para dar aula, para estar lá com o aluno. Você tem que ser apaixonado pelo que faz, você tem que gostar de gente e você tem que ficar muito realizado através da realização das pessoas. Quer dizer, o nosso trabalho é dar a melhor condição para que os nossos alunos sejam o melhor que eles possam ser, né? Então, isso que é muito